Opa, lutador, aqui Paulo. Hoje nós vamos falar sobre ciclagem de peso. O que que é, né? E quais são as possíveis consequências em lutadores. A gente sabe que lutadores são encaixados em suas classes de peso, divisão de peso, para se obter uma igualdade na questão da força e todas as qualidades, né, durante uma luta, para que não se tenha desvantagem. E através disso, a gente tem uma grande proporção de lutadores recorrendo à perda rápida de peso na véspera da luta. E a ciclagem de peso, os métodos utilizados é a perda gradual, né, de peso, onde se usa geralmente a introdução de um volume maior de exercícios e treinamento, em conjunto com uma restrição alimentar moderada. A gente tem a perda rápida de peso, também que geralmente é aplicada na véspera da luta, através de várias estratégias, como mobilização de resíduos, né, a nível intestinal, depressão de glicogênio, desidratação ativa e passiva, e usos mais agressivos à saúde e ao desempenho do lutador. E muitos praticantes às vezes usam as duas modalidades, tanto a gradual, perda de peso, como a rápida, perda de peso, para a preparação para a luta. E essa ciclagem de peso recorrente ao longo da temporada do lutador tem sido declarada de promover algumas alterações mediante o tempo e na idade mais madura do lutador. Então a gente tem declarações que cada vez é mais difícil, né, de se fazer o peso dentro dessas modalidades de combate. E então vem a questão da gente se pensar numa estratégia que seria favorável a impedir essas alterações que a gente tem no nosso metabolismo, que dificultam a estabilização do peso corporal do lutador e a obtenção e manutenção desse lutador na sua divisão de peso. A gente tem algumas investigações que relatam que 60% dos atletas de judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo reconhece fazer a rápida perda de peso, que é a RWL, na véspera da luta. Isso segundo o Brito et al. Artioli também declara que mais que 85% dos praticantes de judô, por exemplo, tinha peso reduzido pré-competição. E segundo Jetton, também, de acordo com o nível de desidratação que ele constatou na sua investigação e o reganho de peso pós-pesagem, né, o ganho de peso pós-pesagem, também identifica a prática, né, dessas rápidas perdas de peso pelos lutadores, tá? E a gente ainda tem uma recuperação, uma relação da recuperação de peso estabelecida por Jetton com resultados na luta e onde os praticantes da perda de peso eles conseguem restabelecer o peso a mais do que o peso de base antes do processo de perda de peso impressa naquela preparação. Então tem alguns atletas que conseguem recuperar o peso acima da linha de base. E a gente tem um estudo onde foi investigado como foi o comportamento do peso de indivíduos que foram separados em uma corte, onde foram recrutados atletas que faziam a ciclagem de peso, né, que eram de modalidades de esportes como luta livre, boxe, esporte de combate em geral, esporte de força, levantamento de peso, e compararam esses atletas com pessoas que eram ativamente praticantes de atividade física
né, normal no dia a dia e pessoas sedentárias. E essa corte de atletas e pessoas foram recrutadas dentre o período de 1920 até 1940. E eles foram analisando essa corte em períodos sequentes, como 1985, 1995, 2001, para ver como que esses atletas estariam em questão da sua condição física e composição corporal, né, a relação do IMC, né, que é o peso para a estatura, nesses períodos pós idade média, ali, pós 30, 40 anos. O que pode se constatar é que, mediante os hábitos de ciclagem de peso, a gente tem um IMC maior, né, em idades mais avançadas, em comparação com pessoas até que eram sedentárias na sua juventude. Então, em comparação dos atletas com não praticantes de atividade física e praticantes de atividade física usuais, os atletas que faziam ciclagem de peso vão ter um peso muito maior na sua idade média e idade avançada. Uma relação também de gordura, né, e composição corporal também é reconhecida em atletas de ciclagem de peso. E esse feedback do ganho de peso pós uma carreira onde se exige que se faça essa ciclagem de peso recorrente, ela é referente e tem a hipótese que ela acontece por dois fatores. Um dos fatores é a queda na taxa metabólica basal daquele atleta, né? Então o gasto de energia dele fica menor. E outro fator é o desenvolvimento de compulsões alimentares devido a práticas durante sua carreira de ciclagem de peso. Então a gente começa a enxergar possíveis estratégias para que esses atletas imprimam em sua prática do dia a dia, que não deixe acontecer esses efeitos colaterais de reganho de peso, né, mesmo durante a carreira e também num período mais avançado. E no nosso nicho, que são atletas de artes marciais, de diversas classes, como a gente tem essa ciclagem de peso muito prevalente, a gente vê uma precisão de se fazer um cálculo e um planejamento de gestão de peso mais longo. Então, o que acontece geralmente é que os atletas não têm um controle alimentar pós temporada, né, fora de temporada. Então, após aquele processo de restrição alimentar grande, eles acabam recorrendo a sintomas de compulsão alimentar, ou então a falta de um planejamento e de uma manutenção, de uma gestão de peso num período fora de temporada, que é o que o atleta devia fazer. Ele acaba oscilando muito o seu peso e tem que buscar esse peso de uma forma mais severa durante uma pré-temporada. Tá? E a gente tem hoje impressos em alguns campeonatos, né? Cada campeonato e cada modalidade tem a sua legislação. E de acordo com a legislação, é permitido algumas práticas e de acordo com a modalidade de pesagem, né? O tempo de pesagem antes da luta, a gente tem a permissão de algumas práticas ou não, e também para favorecer o desempenho daquele atleta. Então a gente começa uma gestão de peso a partir de uma avaliação corporal bem feita naquele atleta e promovendo qual que seria a divisão de peso ideal a se perseguir para aquele atleta que vai fazer uma futura luta ou que já está fazendo, né, e está numa melhora, está tentando melhorar a sua composição física, né, e o seu desempenho. Então,
mediante uma avaliação física bem realizada, a gente tem o quanto de perda de peso que pode ser estabelecida naquele atleta durante um tempo prévio àquela luta. E o interessante é você colocar uma perda gradual, né, para você poder exigir o mínimo possível de uma rápida perda de peso na semana da luta, né, e colocar essa rápida perda de peso dentro de um limite, né, que é estabelecido hoje em dia, que não comprometa o desempenho e nem a saúde daquele atleta a longo prazo. E a gente tem hoje, dentro de algumas condições, a possibilidade de estar colocando essa estratégia também de rápida perda de peso, desde que foi feito todo esse planejamento crônico da gestão de peso do atleta e dos processos utilizados nessa gestão de peso, né? Isso vai englobar tanto a modalidade, né, que o atleta atua, que vai enfatizar algumas características de desempenho, algumas características físicas ao longo daquela preparação, e isso vai estar embasado na conduta nutricional que aquele atleta vai fazer, né? Então temos alguns esportes que requerem uma relação de força e poder por peso, né, maior. Então a necessidade de estar mobilizando o peso do adversário, né? Então o ganho de massa muscular, o ganho de força é interessante para esses atletas. Temos modalidades onde a relação da altura, né, pela estatura do atleta, é mais importante, tá? Então tudo isso são fatores que vão gerir um planejamento e uma gestão de peso tanto durante pré-temporada, durante temporada, para esse atleta. Tá? Então temos que prestar atenção nas características da modalidade de combate daquele atleta, prestar atenção no tempo de pesagem, né, quanto tempo que ele tem de recuperação pós-pesagem, e a partir disso imprimir, né, métodos graduais, processo gradual de perda de peso, e em conjunto com possíveis e métodos seguros de rápida perda de peso, que são embasados hoje em dia, que não acometem, né, o atleta no desempenho e nem na sua saúde. Tá? E hoje, olhando em paralelo, a gente tem até em fisiculturistas que também recorrem a um processo de perda de peso crônico, né, e também severo, a gente já tem o estabelecimento de períodos com mais energia dentre essa conduta, né, com mais carboidrato. E justamente para amenizar esses efeitos adaptativos, tá, que podem prejudicar a carreira. Tá? E em esportes de classe de peso, a gente tem que submeter a uma restrição aguda, né, de energia, geralmente é onde acontecem essas adaptações, tá? Onde a gente tem a recorrência dessas adaptações metabólicas que vão gerar um gasto de energia menor nesse atleta. Então é preciso imprimir, através de uma gestão crônica no esporte de combate, essa perda de peso e essas estratégias, tá? Onde a gente presta atenção, né, na oferta de energia e carboidrato, para que se mantenha tanto o desempenho no treinamento, como uma composição corporal física adequada. E nesse sentido, a gente começa a olhar algumas estratégias que são recorrentes, né, a alguns atletas que já praticam, que podem garantir essa oferta desse substrato, né, ao longo da sua preparação. Então, uma oferta de energia maior ao longo da sua preparação, que não compromete a perda de peso, né, e o alcance do peso de divisão desse atleta. E dentre essas estratégias, a gente tem
a possibilidade de colocar uma restrição energética intermitente, né, com antecedência para o atleta, para que ele consiga chegar na semana da luta com um nível de carboidrato e de glicogênio mais abastecido, né? E chegando nessa condição, ele teria a possibilidade até de conseguir uma depressão maior de peso, né? Sem restringir tanto as suas reservas de energia, tá? Sem precisar recorrer a métodos de desidratações mais severos. Então, é uma estratégia onde a gente persegue, né, aquele percentual mínimo que o atleta de combate pode alcançar, respeitando o seu gênero, né? O homem a gente tem um percentual a se buscar, a mulher a gente tem outro, e a gente traça esse planejamento com estratégias que podem ser mais eficientes no sentido de não gerar essas adaptações e não comprometer a saúde do atleta a longo prazo. Então, se pensar no caso das artes marciais, né, de uma forma mais segura e seguindo condutas de nutrição, né, pode garantir aos lutadores uma facilidade em estar buscando os nutrientes certos de acordo com seus hábitos preferenciais, para não ficar uma conduta que seja difícil de fazer e adaptar, tá? Em ambas as fases de um processo de preparação, né, de combate. E que a gente tem, né, período pós-pesagem, a gente tem alimentação pré-luta, né, que essas estratégias têm que ser testadas antes, né, para não prejudicar diretamente o desempenho do atleta na luta, tá? E a gente tem hoje já estudos embasados, né, da possibilidade da gente estar explorando uma oferta de carboidrato intermitente durante as preparações de atletas de artes marciais.